Existe uma frase que quase todo mundo já ouviu: o sofrimento ensina. E eu acredito nisso. Algumas das maiores lições da minha vida vieram justamente dos momentos mais difíceis. Só que existe um detalhe que quase ninguém comenta, que aprender através da dor não significa que a dor seja o único professor. Em algum momento, muitas pessoas começam a acreditar que só vão amadurecer se sofrerem. E é aí que tudo fica diferente. Sem perceber, essas pessoas elas começam a deixar de aprender com a dor. E começam a procurar por ela, como eu. Pode parecer estranho, mas isso acontece muito mais do que a gente pensa. Tem gente que sempre escolhe relacionamentos que machucam, sempre volta para pessoas que já provaram quem são, sempre aceitam menos do que merece, sempre insistem em ambientes que cansam a própria saúde mental. E quando alguém pergunta o motivo, ou elas se perguntam, a resposta costuma ser: isso vai me fazer mais forte. Mas será mesmo? Existe uma diferença enorme entre sofrer porque a vida aconteceu e sofrer porque você acredita que precisa sofrer. Uma coisa é inevitável, é imprevisível e não dá pra mudar. A outra coisa é uma escolha. Você está escolhendo sofrer. Você não precisa perder tudo para aprender a valorizar. Não precisa quebrar a confiança de alguém para aprender sobre lealdade. Não precisa ser destruído para entender seus limites. Não, algumas lições elas podem ser aprendidas observando, outras ouvindo, outras simplesmente tendo humildade. Talvez o problema seja que a dor dá uma sensação de mérito, porque você sofreu. Como se tudo fosse muito difícil e automaticamente tivesse mais valor. Mas isso nem sempre é assim. Você não aprende porque sofreu, você aprende porque refletiu sobre aquilo que sofreu. São coisas completamente diferentes. E isso parece até na espiritualidade. Muita gente acredita que Deus quer ver a pessoa sofrendo o tempo todo, como se a dor fosse uma prova constante de fidelidade. Mas a Bíblia ela mostra outra coisa. As dificuldades elas existem, elas fazem parte da vida. Só que em nenhum momento somos chamados a procurar o sofrimento como se ele fosse um objetivo. Jesus nunca ensinou as pessoas a criarem sofrimento para si mesmas. Ele ensinou a permanecerem firmes quando o sofrimento chegasse. Existe uma diferença enorme entre carregar sua cruz e fabricar cruzes desnecessárias. Às vezes continua sofrendo, parece mais confortável do que mudar, porque a dor conhecida ela já assusta menos do que a mudança desconhecida. E por isso que algumas pessoas permanecem anos e anos em situações que já sabem que fazem mal. Elas dizem que estão aprendendo, mas na verdade elas já aprenderam faz tempo. Só que ainda não conseguiram dar o próximo passo. Talvez a pergunta seja: o sofrimento ensina? Talvez a pergunta seja: depois de tudo que eu aprendi, por que continuo escolhendo aquilo que me destruiu? Por que existe um momento que a dor deixa de ser aprendizado e passa a ser apenas uma repetição? E repetir a mesma ferida esperando um resultado diferente não é amadurecimento, é aprisionamento. Então da próxima vez que você pensar que precisa sofrer mais para crescer, lembre-se disso. A vida já vai trazer desafios suficientes. Você não precisa criar outros. A verdadeira maturidade não está em colecionar cicatrizes. Está em saber quando elas já ensinaram tudo o que tinham para ensinar.